E aí, como vocês estão? Que alegria para mim estar aqui nessa live para contar para vocês a evolução da análise facial durante todos esses anos. Hoje, meu dia começou aqui no Instituto com o curso presencial de preenchimento e análise facial e agora finalizamos com essa live. Isso é muito gratificante, eu esperei muito por esse momento, me preparei também. E eu desejei, porque eu queria mesmo entregar esse conteúdo para a maior quantidade de profissionais. Afinal de contas, muita coisa mudou ao longo desses últimos anos. Até a gente considera que é a metamorfose estética. Imagina, gente, como a gente fazia os preenchimentos há 3 anos. Mudou muito. E essa metamorfose, ela vem acontecendo desde que a gente desvendou a flacidez dentro da interpretação facial. E a gente descobriu que a gente poderia utilizar menor quantidade de material e ter um lift maior. Então não precisava de encher demais as faces dos nossos pacientes, que pelo contrário, isso causava aborrecimento, intercorrências, edemas, deslocamentos. Quem quer passar por isso? Ninguém quer passar por isso, tá? Então surgiu o tratamento em camadas, em que através da biomecânica e desse entendimento que a física explica muito bem, a gente entende que antes de volumizar uma face, nós precisamos tratar as camadas superficiais. Então isso foi um marco muito importante dentro da harmonização e trouxe esse conceito que vai evitar desperdício, vai evitar, então, uso indevido de material e além do mais, desarmonizações, que é o que a gente tanto luta contra, né? Então, gente, esse conhecimento da biomecânica foi fundamental para essa metamorfose estética que também estamos vivendo. Hoje, nós, então, substituímos o excesso de produto por uma dose mínima e efetiva. A gente sabe, a gente que é profissional, a gente sabe que não só uma técnica excelente ou a escolha de um excelente produto é suficiente nas nossas escolhas e que é necessário entender exatamente qual o real problema do meu paciente, senão eu não tenho sucesso. E o que nos une aqui hoje é exatamente entregar um resultado para os nossos pacientes. Então, ao longo de todos esses anos, nós aprendemos tudo isso, inclusive a camada certa de aplicação, para evitar deslocamento, evitar intercorrências, edemas tardios. Então, tudo isso está interligado dentro da interpretação facial e facilita muito o nosso entendimento. E é sobre isso, porque todo paciente chega no nosso consultório, pede essa puxadinha. Você sabe fazer isso? Como que a gente pode fazer isso de uma maneira otimizada? Com um local estratégico, com uma dose efetiva, porém estrategicamente pensada para cada paciente. Então, meu objetivo aqui é fazer você pensar e ter autonomia e segurança para realizar os planejamentos em qualquer tipo de face. Seja uma face magra, uma Ozempic face ou até uma face cheia. Você vai ter segurança para ter esse planejamento e vai facilitar os seus resultados, porque a gente está preocupado em entregar um resultado satisfatório para o nosso paciente. Então, é resultado com naturalidade, que é o que mais prezamos, e muita segurança, tanto dos procedimentos, como também do próprio profissional em executar esses tratamentos. E hoje, quais são os grandes dilemas que a gente vive na harmonização? Os excessos, que vez ou outra nos deparamos, e a falta de resultado. Vez ou outra um profissional me pede ajuda. Professora, esse bioestimulador que eu uso não está valendo nada, parece que é água. O que é que está acontecendo? O produto que está ruim? O que está faltando? Uma estratégia. Então pensem comigo, em relação aos excessos, nós estamos completamente despreocupados, porque se o profissional segue esse método que nós criamos e tem essa sequência descomplicada para realizar no seu dia a dia, ele não vai gerar excesso, eu tenho certeza disso, porque ele sabe, se ele sabe o seu limite,
ele não vai ultrapassar. Então, os excessos não me preocupam. Agora, o que eu vejo de calcanhar de Aquiles dentro da situação ainda com os meus alunos, todos os meses aqui no Instituto, é a falta de resultado, porque o paciente investe e ele precisa de ver os frutos daquilo para a nossa realização pessoal também. Então, dessa maneira, nós temos uma sequência ideal para que esses eventos aconteçam. Como o envelhecimento acontece em todas as camadas, o tratamento também acontece em todas as camadas. Mas quem vai comandar isso tudo é você. Você que vai saber, de acordo com a quantidade de subcutâneo que tem na face, de acordo com o formato facial, de acordo com as proporções e de acordo com o grau de flacidez de cada paciente. Senão o paciente pode ser um candidato à cirurgia plástica, por exemplo, e você não tem conhecimento. Então é inadmissível que hoje um profissional de harmonização não conheça essas diretrizes proporcionais. E nós tiramos isso da própria literatura, que fizemos uma revisão incansável da literatura, uma vida dedicada à análise facial, associada à nossa prática clínica, senão não faria sentido eu estar aqui hoje. Que a gente atende todo dia e faz o controle desses pacientes para saber aquilo que realmente funciona ou não. Porque eu lembro muito bem, a análise facial, eu sou da ortodontia, ela é bem complexa. E a minha grande função aqui foi descomplicar a análise facial para que você consiga sim utilizar ela no seu dia a dia sem nenhum entrave, tá? Então, para isso, pessoal, eu trouxe aqui para vocês os 5 segredos da interpretação facial, porque meu objetivo maior com essa live de hoje é espalhar esse conhecimento para a maior quantidade de profissionais, que assim fortalecemos a nossa especialidade, nos protegemos e alcançamos a verdadeira harmonização. O paciente está nos comunicando e então utilizar as estratégias adequadas e a ordem exata para que isso aconteça. Hoje a biomecânica está aí, a bioquímica e a estratégia adequada para o seu paciente, tá? Então é assim que se faz uma harmonização com naturalidade. O primeiro segredo da interpretação facial é a análise global da face. Portanto, pessoal, faça uma análise global da face. Por favor, não se atenham a detalhes e uma visão localizada. Ah, o paciente está se queixando do sulco ou dessa marionete, será que eu vou tratar aqui? Não, pessoal. Nós temos hoje uma capacidade enorme, é aí que entra a metamorfose. A capacidade enorme que nós temos de distensão mecânica com os procedimentos. Mas para isso você tem que entender se aquela face está favorável ou não. Se ela tem margem para eu trabalhar e consumir essa flacidez. Senão ela tem prognóstico do ruim. Então o que eu quero para você? Eu quero que você domine o prognóstico. Para você não se frustrar e nem o seu paciente. Tá? Porque não tem como a gente fazer planejamento mais por tentativa e erro. A gente tem que ser preciso. E tenho com esse método a precisão e a ciência toda a nosso favor. Então, faça uma análise global. Entenda se aquela face ela é oval ou é triangular. Isso eu tenho margem para trabalhar. Se ele tem uma flacidez, opa, prognóstico favorável. Agora, se eu já estou diante de uma face quadrada ou redonda, eu já vou ter que ligar o sinal de alerta. Por quê? Porque eu estou com pouca margem para trabalhar a volumização para o lift volumétrico e ele já tem flacidez, tá? Então é aí que a gente já começa a pensar na interdisciplinaridade, de você também reconhecer que você não pode resolver todos os problemas do seu paciente, tá? Então, pensem bem comigo, 3 grandes erros da harmonização é uma visão localizada dos defeitos. O paciente, ele se queixa da marionete, mas ele não sabe que ele pode fazer uma tração indireta com o lift volumétrico. Ele não quer um bolo de produto contido aqui que atrapalha ele, sabe? Atrapalha ele sorrir, ele fica sentindo. Você não é um profissional que está nivelando ou tapando esse buraco, tá? Então, preste bem atenção nisso. Primeiro, nós temos uma ordem. Primeiro, nós temos que tratar a causa, para depois tratar um refino com detalhamento, com menor quantidade de material, em regiões específicas. A região medial, que tem o sorriso é preponderante, tá? Então não são só
os aspectos estéticos que você tem que levar em consideração. É toda a funcionalidade. E o sorriso é preponderante na hora da análise facial. Então, nunca se esqueçam disso. O primeiro erro é a análise localizada e estática da face. Embora o paciente esteja em repouso, você tem que considerar que ele vai sorrir. E qual vai ser a repercussão desse procedimento que você está fazendo nessa fisiologia do sorriso do seu paciente? Porque saiba que o sorriso é preponderante, tá? O segundo grande erro na harmonização é o imediatismo. O paciente chega. Gente, não se enganem, os pacientes estão muito bem informados. Então ele te pede, eu quero preencher porque eu tenho um casamento mês que vem. E aí? Eu tenho uma flacidez grande, severa? Eu vou fazer esse preenchimento agora? Eu vou tratar primeiro essa flacidez, porque senão as consequências podem ser muito piores. Deslocamentos, o paciente não vai ficar satisfeito, você gasta muito material, ele gasta também e ele não volta mais. E eu quero fazer com que os seus pacientes não te abandonem, fidelizem isso. Então, por isso que a análise facial faz diferença no seu dia a dia. Fez para mim, na minha vida, vai fazer para você também. Tá? E o terceiro erro, pessoal, é você achar que você pode resolver tudo com a harmonização. Então não é porque você tem um martelo que todos os seus problemas são pregos. Você, como especialista em harmonização, você tem que identificar os erros, mesmo que você não faça. Se você não faz uma lipo de papada, você tem que reconhecer que você precisa dela, encaminhar para o cirurgião fazer. Se ela tem um grau de flacidez severo, encaminha ele para um cirurgião plástico fazer. Né? A blefaroplastia superior, por exemplo, que é um calcanhar de Aquiles também. Então nós precisamos ter essa interdisciplinaridade, reconhecer onde estão os defeitos ósseos, que é o segundo segredo da interpretação facial. O cirurgião dentista, que pode aumentar a dimensão vertical, fazer uma cirurgia ortognática. E isso é a verdadeira harmonização. Lembre-se sempre que o que nos une aqui, o propósito, é entregar o melhor resultado para o seu paciente. Mesmo que você não saiba fazer tudo, tá? Então, veja, quando chega uma paciente assim, eu fico feliz, porque eu tenho margem para trabalhar, um rosto magro, oval, ou seja, ela vai investir e vai ter uma resposta disso. Mas se ela chegou se queixando do sulco, eu vou logo preencher aqui? É claro que não. Essa que é a evolução da nossa harmonização também. Ela não sabe que eu posso proporcionar para ela uma diminuição desse derretimento da face através de um contorno muito bem executado. E uma face assim, tá na sua mão. Você pode moldá-la conforme as proporções ideais do paciente. Então, é esse o segredo que nos permitem alcançar um resultado muito mais natural e eficiente. E olha o paradoxo, com menor quantidade de material. Porque se você trata a flacidez da pele antisuperficial, você tem mais elasticidade e assim o comportamento do ácido hialurônico, quando você insere ele, é muito melhor. É como se a pele abraçasse esse ácido hialurônico e ele ficasse ali, tá? Então pensem nisso. E o segundo segredo da interpretação facial é a arquitetura esquelética. Se você não sabe, eu vou te mostrar agora como que você vai saber. Como que um perfil é reto, como um perfil é convexo, como um perfil é côncavo. E como que um profissional, quando ele tem essa dimensão, ele está um passo à frente, gente. Porque ele sabe conduzir os preenchedores nos locais certos onde existem os defeitos ósseos. Ele vai aproveitar os defeitos ósseos para realizar essa volumização, que não deixa de ser um lifting também. Ok? Então, são compensações. É claro que tudo depende da gravidade e severidade de cada problema. Então, os três principais ossos que nós precisamos estar bem atentos, zigomático, mandíbula e maxila, nós precisamos entender a posição disso. E é claro que o formato facial, ele vem lá do osso. Olha lá, eu posso ter uma face predominantemente horizontal, que nós chamamos de braquifacial, uma face equilibrada, que é a mesofacial, ou uma face mais vertical, que nós chamamos de dólico-facial. Qual o prognóstico melhor, gente? A meso, a dólico, claro, elas são verticais. A braquifacial, de antemão, você precisa saber que o prognóstico dela com a harmonização é mais dificultado. Ainda que esse braquifacial tenha já sinais evidentes de flacidez estrutural, que eu vou mostrar isso para vocês, o prognóstico é ruim. Às vezes você pode gastar ali várias seringas de produto e isso não faz nem cosquinha.
Então, atente-se para isso. Antecipe-se aos problemas. Porque é isso que eu estou dando para vocês aqui, o caminho das pedras. Então, o formato, o tipo facial é muito importante, tanto no sentido frontal como no sentido sagital. Olha lá, você tem um perfil reto, um perfil convexo e um perfil côncavo. Por que isso é importante, Tati? Porque você vai direcionar aonde você vai fazer a intervenção. E, além disso, nós não estamos falando de envelhecimento, nosso grande desafio não é combater o envelhecimento. Cada padrão desse tem um padrão de amadurecimento distinto. Pensa bem, um padrão 2. Olha lá, você tem o padrão 1, que é o da esquerda, você tem um padrão reto. O que são essas linhas, Tati? São os guias, que te facilita na interpretação, que ao observar o paciente, você já passa a linha vertical verdadeira no subnasal. E a regra na literatura é que o mento vá até ela só, não ultrapasse dela, ou esteja a -4. Então, a referência é de 0 a -4. A posição anterior do mento até a linha vertical verdadeira, tá? Reparem ali na figura do meio, como o mento está mais para trás. Ele está mais aquém. Esse é um perfil convexo. A mandíbula é pobre, o queixo está muito para trás. Com isso, o lábio também vai para trás. Isso é importante? É claro. Gente, esse paciente padrão convexo, ele é assim desde 18 anos. Aí entra a pergunta do seu paciente: doutora, quando é que eu posso fazer a harmonização? Pensem bem. A resposta está: tem indicação? Porque, veja bem, a intervenção ou a reconstrução dessa borda inferior da mandíbula nesse paciente, seja jovem, é uma prevenção ao envelhecimento. O tempo é impiedoso para o padrão 2, que é o padrão convexo. Então, a atenção para a prevenção. Um especialista está atento a esses fatores, porque são fatores funcionais, que nos ajudam a interpretar como o paciente vai estar daqui a 10 anos. É assim que faz um especialista em harmonização. Da mesma maneira, o padrão queixinho para frente, tá? Que é o padrão côncavo. Que aí você vai ver que é o terço médio que é empobrecido do paciente. Olha que interessante. Daí você vai ver, ó, linha vertical verdadeira passando num perfil côncavo, o queixo está ultrapassando. Isso serve também para aquele paciente que já preencheu, e você fala assim, não, ó, aqui não dá para ir mais no mento, porque eu tenho dados, eu não tenho mais opinião. Então pensem, gente, o meu objetivo aqui é facilitar a análise facial. Com uma linha vertical verdadeira, na visão sagital, você consegue fazer uma análise, que muita gente não sabe, tá? Então, se o paciente quer mais e não pode, mostra um dado da análise facial para ele. É assim que você conduz o diálogo com o seu paciente. É assim que nós maestramos o nosso atendimento e conduzimos ele da melhor forma. E o que eu quero aqui para você? Eu quero que você seja referência na sua cidade, na sua região. Para isso, você precisa ter um olho de águia. Logo que o paciente entra no seu consultório, você já está vendo isso tudo. Aqui, por uma questão didática e ilustrativa, eu separo esses segredos. Mas se você tem eles todos fundamentados na sua mente, você faz sim esse planejamento em 10 minutos. Porque você sabe e os seus olhos estão treinados a despertar os fatores que nós criamos para facilitar a vida de vocês. Então, quando você está conversando com o seu paciente, você entende que o perfil está retrognato, ou seja, convexo ou não, com uma própria visualização. Entendem isso? E aí é que entra, você precisa compensar esses erros esqueléticos. Então, se você tem um padrão côncavo, como vocês estão vendo ali, você vai preencher aonde? Você vai começar por onde? Você vai começar pelo terço médio. Porque todo o terço médio é empobrecido, malar, maxila, lábio superior. Já o perfil convexo, queixinho para trás, você vai reforçar toda a parte da mandíbula que está aquém da linha vertical verdadeira. E assim vai, gente, é mágico. E é isso que a gente encontra todo dia no nosso consultório. Você checou o sorriso do paciente, quanto de gengiva ele está expondo? Se está mais de 2 milímetros, pode ser que esteja diante de um erro esquelético. E que você precise encaminhar para um cirurgião bucomaxilo. Porque para ele fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, nesse caso aqui, teria indicação. Então, a sua obrigação é reconhecer esses defeitos. Por isso, estou te dando dicas clínicas. Observe o sorriso do paciente. Se ele está expondo demais a gengiva, pode ser que você esteja diante de um erro esquelético. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante. Cheque quanto que ele está contraindo o mento quando você pede para ele para fechar a boca e tirar uma foto. Ele está contraindo? Opa, pode ser que ele seja vertical. Tá?
você não vai aplicar toxina ali. Vocês estão vendo como as coisas vão se encaixando? É isso que eu quero para você. E quando esse paciente chegou para mim, esse queixinho tá muito para frente, tá além da linha vertical verdadeira. E a postura dos lábios, como é que tá? O lábio superior está 1 a 2 milímetros à frente? Então prestem atenção, pessoal. A estrutura óssea é um segredo importante. Você pode estar à frente se você reconhecer um erro esquelético. Nunca se esqueçam disso. Se você tem um osso bom, você envelhece melhor. Daí entra a nossa atividade preventiva, que mais hoje, como nós temos então os materiais bioativos, o quanto isso pode contribuir para o envelhecimento. Ok, pessoal? E é da estrutura esquelética que partem os pontos cefalométricos, tá? Que é claro, nós não vamos decorar nada disso agora. Mas para que os pontos cefalométricos? Nós renomeamos a fim de facilitar a vida dos profissionais, que mesmo nunca viram isso na vida, para eles saberem, olha, eu tenho que medir daqui até aqui, aqui até aqui. Por que eu tenho que medir isso? Porque eu tenho uma relação proporcional. E aí entra o terceiro segredo da análise facial, as proporções. Então, há faces proporcionais sem beleza, mas não há beleza sem proporção. Você não pode inverter a proporção. Sempre que você for executar um procedimento, você tem que entender se o seu procedimento está invertendo ou não as proporções ideais do paciente. O que eu mais observo hoje com os profissionais é que eles erram e nem sabem que estão errando, por completo desconhecimento. Então, pessoal, aqui mostra um artigo que nós publicamos isso numa revista de Chicago, além do livro também, que nós fizemos todas essas fundamentação. E é claro, pessoal, nós temos 16 pontos no tecido mole, nós temos 7 proporções faciais e 6 curvas ideal face para facilitar e despertar você, profissional, para você não errar e simplificar isso daí na sua vida e no seu dia a dia. Quando você vê, você já está fazendo. Mas tem que ter disciplina, tem que ter esse estudo, ok? Que eu estou passando para vocês. Então, vamos lá. 3 principais proporções faciais que eu vou mostrar para vocês agora. Olhem isso daqui, gente, e agarre essa dica. Meça o terço inferior da face do seu paciente. Gente, é muito fácil medir o terço inferior. Você pode medir com qualquer coisa. E relacione ele com o terço médio. O terço inferior, gente, nos dá muita informação. Olha essa imagem. Essa paciente de 18 anos de idade. Reparem que o fato de você medir o terço está menor do que o médio, você já liga o seu alerta. Por quê? Você pode estar diante de um problema esquelético, essa maxila não cresceu para baixo adequadamente, é o contrário do Ronaldinho, que eu mostrei há pouco, tá? Ou você pode ter uma perda dentária, um desgaste dentário e tal, tá? Mas o que eu tô te dando a dica para você não esquecer, meça o terço inferior, gente, relacione com o médio. No mínimo, ele tem que estar igual. Se ele tiver menor, opa, não é bom para o envelhecimento, tá? Então, chequem isso, olha lá, dicas clínicas importantes, observe o sorriso. Essa paciente fez cirurgia ortognática, então mesmo que você não faça, você tem que saber, do jeito que ela chega, que ela merece saber que ela poderia fazer uma cirurgia ortognática. Isso também é muito harmonização facial, tá? Então, a interdisciplinaridade é muito importante, porque você é especialista, ainda que não faça, precisa encaminhar também. E como nós, na harmonização, podemos contribuir, por exemplo, para um terço inferior diminuído? Olha lá, reparem esse exemplo. Como a gente diminuiu a profundidade da curva mentolabial, isso nos dá um aspecto de quê? De aumento da dimensão vertical, isso é maravilhoso. Então, assim sim, nós podemos sim melhorar essa expressão, principalmente dos braquifaciais, que tem essa força de fechamento da mandíbula muito maior, tá? Então, vamos lá. A maior largura da face, M a M, de malar a malar, você tem a maior largura da face ou largura ou distância bisigomática. Ela que comanda todas as outras larguras. Você vai dividir essa medida pelo quê? A maior altura da face. Então, pessoal, nós temos uma relação na literatura de 75%. O que eu quero dizer com isso? A largura corresponde a 75% da altura para uma face equilibrada. Então, dependendo da porcentagem que você vai ter ali, você vai ter uma estimativa, essa face é favorável ou não. Tá aí os exemplos para vocês não esquecerem. Reparem a paciente da esquerda. Eu tenho uma relação de largura 85.
E é 75 da referência, lembra? Tanto para homens quanto para mulheres. Olha como nossa percepção visual bate com a proporção. Porque olhando para ela, realmente não precisa de preencher malar. A do meio, 75%, o que na literatura clássica é tido como o mais belo, ok? E o 68%, é um paciente dólico vertical, ou seja, favorável para eu trabalhar. Então é assim que nós vamos estudando as faces dos pacientes. Então, sobre o osso, que aí entra a questão da biomecânica que eu falei lá no início, que eu preciso ter um anteparo para eu colocar o produto para que ele distenda e que ocorra os vetores de formação de líquido volumétrico. Então, se você tem essa linha de raciocínio toda fundamentada, você consegue planejar qualquer caso que apareça no seu consultório. Mas você tem que entender os princípios, inclusive funcionais, do espaço funcional do sorriso, porque o paciente chega achando que você vai preencher o malar e ele vai ficar mais bochechudo. E isso não vai acontecer, mas depende de você explicar isso para ele. Tá? Então, e a outra proporção que eu queria deixar bem claro aqui para vocês é a relação inferior, mas aí, como eu falei que é essa que comanda, quem comanda na inferior é a MM, que sempre deve ser a maior largura da face. Aí nós temos uma diferença de homens para mulheres, porque de acordo com o desejo de cada paciente tem de expressar com sua comunicação não verbal, essa proporção ela pode ser aumentada ou não. Por isso que você tem que ser um instrumento de alinhamento entre o paciente e aquilo que você deseja, aquilo que o paciente deseja expressar com a sua face e aquilo que é possível ser realizado, tá? Então você checa as proporções. Vou dar um exemplo clássico disso para você não errar mais. Olha lá, essa paciente chegou, ela tem uma proporção aqui de 92, que para as mulheres já está no limite, tá? Com as nossas pesquisas, os nossos estudos das medições faciais em vários congressos que nós já fizemos isso, tantas medições. 92 é a proporção de AA limite para mulheres, né? Então, essa paciente chegou pedindo para definir mais a mandíbula. Só que a proporção inferior dela já estava no limite. E aí, como você vai conduzir isso? Reparem lá que a medida de MM deu 70. Então, se a A está em relação a 70, eu posso muito bem propor ao paciente que ele faça também o quê? O preenchimento de malar junto com o preenchimento de ângulo. Porque assim eu mantenho as características faciais e a proporção vai continuar a mesma. 92%, por exemplo. Mesmo acrescentando embaixo. Então, você precisa de entender o quanto essa perspectiva matemática pode te favorecer no seu dia a dia, inclusive para a comunicação do paciente, porque ele chega pedindo só embaixo, como que você vai acrescentar em cima sendo que eu não preciso? Mas vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Você vai medir, você faz isso em segundos, você mede e mostra para o paciente, a relação aqui é 75, 92, se passar muito, seu rosto vai ficar muito masculino e tal. Então reparem bem, a literatura clássica traz 75, 90, 100. O que você não pode fazer é isso daí que você está vendo agora. A proporção inferior maior que a proporção de MAM, tá? Que aí você vai fazer a desarmonização, tá? A proporção de ângulo a ângulo tem que ser até 100%, por exemplo, em homens. Nunca fazer esse aumento volumétrico demasiado nessa parte inferior, ok? Isso não é modismo, isso está na literatura, trazendo esse novo fenótipo característico de power face, ou esse empoderamento que esse aumento do ângulo a ângulo traz para essa comunicação não verbal que é expressa pelas faces dos nossos pacientes. Então, a literatura nos traz isso com muita veemência também. Então, decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Essa é uma frase também muito interessante. Eu tenho uma paciente que sempre fala, outro dia ela falou isso, eu fiquei até pensando nessa frase. Ela falou assim, Tati, eu tô aqui pelo tanto de não que você me fala. E há muitos anos ela está comigo, acho que uns 8 anos, porque faz parte desse elo, faz parte de você manter a fidelidade do seu paciente. Ele entende, ele confia e ele volta. É isso que eu quero para a nossa harmonização. Então, o próximo segredo da interpretação facial estão as curvas ideal face. O que são as curvas? É um elemento mais recente, porque às vezes a proporção, mesmo que ela estivesse certa em alguns pacientes, faltava ainda alguma coisa. Ela nos justificava todas aquelas ansiedades que nós tínhamos em relação à evolução da análise facial. Então, as curvas veio então coroar as proporções, como eu falei, que todos estão interligados.
e elas expressam então a união entre as unidades estéticas faciais. E aqui eu vou destacar 3 grandes curvas importantes da face, por exemplo, a maxilojugal, essa curva aqui que acontece entre a maxila e a região adjacente à comissura, que ela é em formato de S, sinuoso, em que você tem uma transição suave entre a convexidade e a concavidade da face. Lembre-se sempre, você tem que avaliar o paciente tridimensionalmente. É nessa hora que você faz a escultura facial do seu paciente. Coisa que, por exemplo, a plástica não faz. Ela vai fazer a tração. Devolver esse contorno e essa volumização tridimensional é a harmonização que faz. Então, elas são complementares. Ela vai tratar a pele, ela vai devolver essa escultura, o que está intimamente ligado aos resultados naturais, tá? Então, a importância dessas curvas, porque ela te desperta o interesse, porque, por exemplo, a curva temporomalar também é muito importante, porque se eu tenho uma depressão muito grande na têmpora, eu aumento a percepção de projeção do malar. Então, ainda que a proporção aqui esteja permitindo preencher, antes disso eu preciso de diminuir essa profundidade. Então, são defeitos de contorno importantes que você não pode deixar de saber. E por último, a curva malar-ângulo, que é uma curva que eu sou apaixonada, porque exatamente nós fazemos todos os dias isso. Ela tem um duplo contorno, pegando o malar e o ângulo. Porém, eu queria chamar a atenção porque ela pode também estar acentuada demais. Eu falei para vocês que as curvas, elas são sinuosas e não tem uma mudança muito abrupta entre a convexidade e as concavidades dela. É uma escultura facial, as faces. Nós somos especialistas em restaurar faces, assim como uma obra de arte. Então, olha só, não é porque você aprendeu comigo que você vai preencher malar e ângulo que você vai sair fazendo isso em todos os pacientes. Você tem que observar as curvas, porque onde existe uma depressão muito grande, você também tem que recuperar nessa região. Isso também traz um aspecto inestético muito grande, um ruído de imagem que a gente não quer, tá? Então, o paciente tem esse aspecto caricata, de envelhecido. Então, você vai atuar ali, não é em cima do malar, é exatamente na depressão. Só que você tem que saber o preparo adequado para isso daí, tá? Então, as curvas veio, então, coroar e mais ainda, desvendando a flacidez, nós podemos entender perfeitamente aquela hora que a gente preencheu de um jeito um paciente, preencheu do mesmo jeito o outro paciente. Esse teve uma resposta boa e esse não teve. Por que que isso aconteceu? A flacidez, quando nós conseguimos fazer esse diagnóstico diferencial, ela não deixa você cair do cavalo em relação a essas frustrações. Então, por isso você tem que dominar, aprofundar o estudo dessa flacidez. Então, ela acontece em todas as camadas e você precisa ter esse diagnóstico. O que é ruga? O que é sulco? Tá? Ali em cima vocês estão vendo rugas, porque ruga está voltada a essa parte superficial da pele, tá? E quando eu falo que eu tenho sulcos, aí é flacidez estrutural, porque ela envolve o subcutâneo. Entendem essa diferença? Porque não tem escrito isso em lugar nenhum, só no Ideal Face mesmo, tá? Foi difícil a gente chegar nessa conclusão. Foram vários pacientes, poxa, preenchi 20 ml nesse caso e não teve resposta nenhuma, o que é que aconteceu? Então, foi dessa maneira que nós chegamos nessa conclusão. Então, existem os scores de flacidez estrutural da face. Quando eu falo flacidez estrutural, é a flacidez que envolve esse subcutâneo, que não resistiu aos efeitos gravitacionais, então por isso ele cedeu. Então, eu tenho score 0, 1, 2, 3 e 4. Eu preciso saber isso para quê, Tati? Preciso, porque é ali com o paciente que você vai identificar isso e vai saber. Até flacidez moderada, no score 2, você pode contribuir com a ROF. A partir disso, ele já é um candidato da cirurgia. Mas eu trouxe uma paciente aqui, por exemplo, que é cirúrgica. Como é que você faz? Eu alinhei as expectativas. Ela não queria fazer a cirurgia. Eu prometi aquilo que eu não ia cumprir para ela? Não. Mas eu sabia que eu não ia infringir a ordem cronológica dos eventos. Então, por isso é importante. Então, a flacidez estrutural, pessoal, resumidamente, ela se manifesta em terços. Então, no terço superior, eu tenho excesso de pálpebra e pitose horizontal na região da glabela, um sinal de flacidez estrutural. No terço médio, eu tenho sulco nasojugal, sulco nasolabial. E atente-se para isso, porque isso você não sabia. Quanto mais extenso e mais profundo, quanto mais ele atravessa a bochecha, mais grave ele é. Pior o prognóstico. E você não pode prometer que você vai tirar aquele sulco. Ok?
Então, por isso a importância de você dominar a flacidez. Do terço inferior, você tem a marionete e a expressão do Jaws, que a gente sabe que quando a pele perde elasticidade, o que acontece? Tudo cede, tá? Então, se você tem uma paciente desse jeito, por exemplo, você vai preencher o ângulo dela? Claro que não. No passado a gente fazia isso, hoje a gente não faz mais não, tá? Então existe uma ordem, existe um checklist da análise facial para você seguir e não cair nessas intercorrências que podem acontecer. Porque se você preencher esse ângulo aqui, ele vai deslocar, quando o paciente voltar, ele não está no mesmo lugar. Por quê? Porque essa pele, ela não tem propriedades mecânicas ideais. Ainda que eu introduza produto, ela cede toda a vida. Então, mesmo você colocando aí, mas eu não coloquei aí, ele está aqui, por quê? A pele não consegue segurar nem o subcutâneo, ela ia segurar o ácido hialurônico? Pensa nessa sacola fininha do supermercado. Se você põe um monte de batatas numa sacola fininha, ela cede toda a vida, as batatas ficam aparentes. Se eu fizer um reforço mecânico nessa sacola, ainda que eu coloque mais batatas, essa sacola não vai ceder mais. Então, é assim que você pode dialogar com o seu paciente e também para que ele entenda. Porque o paciente precisa entender que é um tratamento. E quando ele entende, tudo fica mais fácil e flui naturalmente. Agora, o que você precisa, além de todos esses segredos, é estar bem alinhado com o seu paciente, é na expectativa. Porque você pode ter um paciente que tenha flacidez grau 4, mas que queira tentar. E que não vai fazer cirurgia, que ele sabe que ele é um candidato. Você falou lá, como primeira opção na ficha do paciente, ele é cirúrgico. Ele tinha que fazer plástica, mas mesmo assim ele não quer. Então você vai poder, de acordo com o seu arsenal que existe, escolher o que é melhor para aquela face. Só que aí entra as proporções, o formato facial. Com esse grau de flacidez, eu tenho margem para trabalhar? É o exemplo que eu trouxe para vocês daqui a pouco. Entendem isso? Então guarda aí que isso daqui é muito importante para vocês. Então reparem, superficial é uma coisa, é preparo. Profundo é o lift volumétrico. Então tem diferença. Tem diferença de preparo. Então, a diferença está na mão de quem faz. Não é só na técnica, não é só na escolha do produto. E para isso, você tem que ter uma estratégia adequada, tá? Então, vou mostrar agora esse caso dessa minha paciente, muito querida, inclusive, que não queria fazer cirurgia. E que já era um grau de flacidez, o quê? Severo ou muito severo. E eu vou mostrar para vocês como a análise facial contribuiu para esse entendimento. E como eu também pensei, poxa, vale a pena eu cuidar dessa paciente, porque ela tinha margem para eu trabalhar. Se ela não tivesse, talvez não seria uma opção fazer harmonização, por exemplo, tá? Então, é isso, ou estar muito bem alinhado em relação a isso com o paciente. Então, essa é a importância de nós reconhecermos os segredos da interpretação facial e como isso pode fazer diferença para você escolher a estratégia mais adequada para cada paciente. Não desperdiçar produto, não gastar demais, nem o paciente gastar demais e ainda não ficar satisfeito. É isso que não pode acontecer. Nosso foco é o resultado. Então, para isso, para você ter um resultado como esse, natural, em que você vê o paciente só depois e você não diz que ele fez algum tipo de procedimento, é essa harmonização que a gente quer. Então, melhora? Claro! Se a queixa da paciente olha lá, é o derretimento facial, poxa, olha a quantidade de Jaws, olha a quantidade de suco do nasojugal, é flacidez severa. Eu vou prometer que eu vou eliminar esse Jaws? É isso que eu queria que vocês desfocassem. Pensem na melhora global que você vai dar para o paciente. Assim ele desfoca daqui, tá? Porque eu reparo também que muitos profissionais, na ânsia de entregar um resultado, acabam incorrendo em erro. Acabam incorrendo em uma inversão de proporção, ou excede a proporção daqui, por exemplo, tentando distender o Jaws, e aí não causa um aspecto estético legal para o paciente. Então, atente-se para isso. Mas vejam o que me fez tratar essa paciente. Vou mostrar para vocês agora. Olha como as proporções dela eram favoráveis. Tá ali, ó, MM em relação à altura facial, 67%, AA em relação a MM, 80%. Ou seja, um rosto magro, um rosto que eu tenho margem para trabalhar. Então, ainda que ela tenha sinais de flacidez considerável, eu tenho como fazer um lifting nessa face, tá? Olha lá.
E se eu dividir AA por MM, eu tenho 81. E eu falei para vocês que eu posso chegar a 92. Olha como que eu tenho margem. Eu tenho tanto margem em MM, eu tenho margem em AA. Então, se você não sabe, se você ainda não tem o olho calibrado, você pode medir e meça isso facilmente. Esse guia te ajuda nisso. Não precise preocupar em relação a isso, tá? Então, eu posso fazer aqui no JAWS, olha lá, a proporção quase, bem pouquinho. Então, assim, não tem como você mensurar que você vai colocar 2 ml aqui ou não. Você tem que entender que se está próximo à proporção, eu tenho pouca margem para trabalhar nessa região de JAWS a JAWS, ok? Então, até aí, com essas proporções que eu falei até agora, eu já decidi que eu vou, olha lá, preencher malar, ângulo e pré-JAWS na paciente, porque a proporção me permitiu. Vocês viram isso, não é? Então, ótimo, sinal positivo para essa paciente. E de perfil? O que eu vou avaliar? A linha vertical verdadeira. Então, com uma foto, pessoal, de frente de perfil, desde que você tenha olhos e saiba quais são os aspectos e os parâmetros de análise facial que você vai observar o paciente, você consegue fazer isso com muita agilidade no seu dia a dia. Não é verdade? Então, olha lá, linha vertical verdadeira, passando pelo subnasal, o queixinho está para trás. Eu posso ou não posso preencher esse mento? Tá ótimo. Eu posso preencher. E eu sei que o queixo, o mento, ele é uma zona de lift também. O mento é, a maxila é, o pré-JAWS é. Então, vejam, quanto mais áreas eu tenho disponíveis para atingir esse lift volumétrico, melhor para nós. Então, isso é a verdadeira análise facial. Inclusive, na linha S de Stein, olha só. E se eu projetar o mento um pouquinho, ela vai cair melhor ainda para essa paciente, tá? Então, vejam, até aí eu decidi preencher malar, ângulo, pré-JAWS e mento. Vocês estão vendo como que a análise conduz, se você ainda não tem essa habilidade, ela conduz para você chegar num resultado e, além disso, estabelecer as prioridades dentro dos princípios da biomecânica que eu falei para vocês. Resistência bilateral, anteparo no osso, tratamento das propriedades mecânicas, ou seja, você tem que estar em cima do osso para você gerar um lift com menor quantidade de material, ok? É só você pensar no macaco quando o seu carro fura o pneu. Você vai elevar o carro, o macaco, se ele estiver em cima do asfalto, ele vai elevar com mais facilidade. Agora, se você puser o macaco em cima de um buraco, o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais força, vou precisar de mais material. Então, vamos usar a inteligência, vamos botar a cabeça para funcionar, que se você segue essa linha de raciocínio, você não vai errar. Em relação às curvas, olha lá, pessoal, eu posso melhorar a curva da temporo malar dela, tá boa, eu posso melhorar essa maxilojugal que eu mostrei para vocês, eu posso melhorar a malar ângulo do duplo contorno, que ela vai ficar mais bonita. Se você recupera curvas e proporções juntos, você traz esse aspecto melhor do derretimento facial, você dá esse up no paciente. Então, se essa curva aqui ela está descontínua, eu posso, a pergunta que eu te digo é o seguinte, eu posso ou não preencher nessa região o paciente? Aí você que tem que saber, porque você tem que ver a posição espacial da maxila, a quantidade de bochecha que tem aqui, como que está o espaço funcional do sorriso, porque é na região medial. Então, os aspectos funcionais estão associados aos aspectos estéticos, sempre. Então, daí, ó, eu posso preencher a maxila dela. Oba! Por quê? Porque a maxila também é uma região de lift volumétrico, ou seja, ela pode todas essas regiões, tá? Então, numa escala de flacidez estrutural, como que eu poderia classificar essa paciente? Só para facilitar a visualização de vocês, é lógico que você não precisa necessariamente categorizar qual que é. Mas você sabe que uma paciente assim, ela é flacidez 3 ou 4. Ela é severa ou muito severa? Então, você já está diante de um candidato à cirurgia plástica, tá? Você só vai fazer a harmonização se isso estiver muito bem alinhado com a paciente. Agora, o contrário também existe. A paciente pode ter uma flacidez moderada e ter uma expectativa enorme. Poxa, então, infelizmente, você pode, procurar uma cirurgia, um cirurgião plástico para fazer esse tipo de atendimento para você, tá? Mas lembre-se sempre, gente, a literatura traz isso com muita clareza. Às vezes, por limitações anatômicas, nem mesmo a tração não consegue eliminar todos os sinais de flacidez ou JAWS completamente.
Então desfoquem, porque se você tem essa melhora global do paciente, você já traz esse app para o paciente, que é o que ele quer. Ele não quer nivelar demais a marionete, por exemplo, e você não pode prometer aquilo que você não pode cumprir para o paciente, tá? Então, quando chega uma paciente com esse grau de propriedades mecânicas da pele, por favor, não preencham no mesmo dia. Você tem que fazer o preparo antes da volumização. Essa é a grande metamorfose também. E depois você vai fazer o lift volumétrico. Olha só, com 8 ml de produto, você consegue fazer 8 ml. Pensa que nós fazíamos isso no passado, a gente poderia usar 20, 30 nessa paciente e não ter uma resposta de lift tensor do jeito que a gente conseguiu, tá? Então isso é a metamorfose, é isso que a gente quer para a nossa harmonização, porque isso traz naturalidade, traz longevidade para os nossos pacientes. E outra coisa, o paciente não te abandona. De 8 a 8 meses ele está ali para você ver ele. E ele te pergunta, sabe o quê? Doutora, qual é o próximo passo? Porque ele entendeu o processo. O envelhecimento é um tratamento, tá? Então é nossa a responsabilidade de comunicar isso para o paciente. Por isso que eu quero te ajudar a ter essa vivência no seu consultório, para você realmente deslanchar na ROF, tá? Então tá aí, eu trouxe para vocês o que eu usei como preparo para essa paciente, numa proporção de 1 para 1. Então ali, por uma paciente ser pouco subcutâneo, magra, eu também associei o ácido hialurônico na dose ativa junto com a hidroxiapatita. Mas sempre que você estiver superficial, você sempre vai diluir no preparo, ok? Então é assim que você faz o preparo. Aí você marca o paciente, daí 2 meses e meio, reavalia o paciente, tá? Não esqueçam disso. Você já tem que deixar marcado. Aí ele volta. Por quê? Colágeno e elastina não nasce do dia para a noite. Eu preciso dessa resposta biológica. Atenção para isso. Então, só depois eu vou fazer o lift volumétrico, para eu ter esse efeito de lift tensor potencializado, que é o que eu quero para os nossos pacientes, tá? Então, tá aí o planejamento da nossa paciente. Malar, ângulo, pré-jaws, mento. O que cabe a você é entender, de acordo com os segredos que eu expliquei para vocês hoje, se aquele paciente tem indicação da maxila, ele tem indicação do mento, então eu vou aproveitar isso para fazer o lift. Agora, se ele não tem, ele pode fazer aonde ele pode, mas quem conduz isso tudo é você, de acordo com a indicação. Então a pergunta, como que você tem que pensar? Existe indicação para isso? Assim você vai direcionar. Se você seguir nessa linha de raciocínio, você vai conseguir planejar qualquer tipo de caso no seu consultório. Desde uma face magra, uma Ozempic Face, que nós recebemos muito, pacientes malhados, que é pele e músculo, que você precisa de ter essa maior espessura da camada superficial, e aí você vai usar uma dose de combate nesse paciente, tá? Diferente de um paciente que já tem muito subcutâneo, que embora ele tenha uma flacidez e um jaw considerável, a forma com que preparamos é diferente, tá? Então atenção para isso, aí você vai associar mais tecnologia para esse outro paciente. Ultrassom microfocado, endolaser, aquilo que for disponível para você, tá? Mas você precisa de avisar isso antes para o paciente, porque quem avisa antes não se justifica depois. Lembra, quem comanda o planejamento somos nós, tá? Então a quantidade de subcutâneo é fundamental para a gente entender esse processo, tá? Então faz parte da análise facial. Então como que eu ia ter um resultado desse se eu não tivesse preparado antes? Olha só, gente, como houve uma melhora de lift nessa, como que eu aproveitei. Quando eu pego aqui e eu sinto que tem espaço, eu fico feliz da vida. Porque eu sei que ali eu tenho margem para trabalhar e eu vou melhorar as propriedades mecânicas, principalmente com os bioativos hoje em dia, tá? Então acreditem, esse é o caminho. A cada turma formada aqui no Instituto, mais nós temos a consciência de que não há como realizar uma harmonização de excelência sem você conseguir interpretar aquilo que a face está te comunicando, tá? Então, resultados assim, e reparem uma coisa aqui, real, do cotidiano, tá? Isso é paciente real do meu cotidiano na minha cidade. Pensem bem, o JAWS dela eu eliminei? Não eliminei. Mas pensem essa resposta se ela não está feliz. Está muito feliz, tá? Isso é transformador. Então, por isso, gente, que a gente precisa de seguir essa sequência ideal
para nós tratarmos os nossos pacientes e não colocar a carroça na frente dos bois, tá? E querer, às vezes, como paciente, às vezes eles são muito informados e tal, mas nós também temos o conhecimento necessário e precisamos estar preparados com uma bagagem rica, sabendo a ciência que existe por trás de cada procedimento. Então é isso que eu quero para a nossa harmonização. Eu tenho completa certeza de que você vai melhorar ainda mais os seus resultados. Então, para você que me pergunta, doutora, mas eu uso bioestimulador, eu uso ativo e não está resolvendo, o que é que está faltando? Está faltando você interpretar que aquela face precisa de um preparo, agregando ou não ácido hialurônico, né? Precisa associar a tecnologia ou não. Você precisa de ter esse discernimento e essa maturidade dentro da ROF para entender essas potenciais diferenças. Então, o segredo está na mão de quem prepara isso daí. Por isso que eu quero ajudar vocês. Agora, reflitam comigo. Vou até beber uma água. Imagine que essa paciente tivesse chegado para mim, no lado esquerdo do seu slide, você observa as condições das propriedades físicas dessa paciente, das propriedades mecânicas dessa pele, desse subcutâneo. Imagine que eu não tivesse nenhum parâmetro ou só a intuição para atender essa paciente e colocasse aí 20 ml porque ela pode ou ela me pediu porque ela precisa de ficar. É assim que a gente fazia no passado. Vê se isso não é uma real metamorfose. E que nós precisamos seguir essa sequência, que o tratamento acontece em camadas. Isso é muito mais duradouro. Então é a ciência que existe por cada decisão que a gente toma. Então vocês estão vendo o quanto a análise é importante para nos direcionarmos. Eu posso ou não? Não estou dizendo que você vai medir todos os pacientes, porque há aqueles em que a percepção visual você fica tão treinado que você já sabe. Mas aquele que dá aquele embaço você não sabe, você mede, está na mão, você sabe aquilo que você está fazendo. É aí que faz toda a diferença. É isso que vai fazer os pacientes te escolherem na sua cidade. E é isso que faz total diferença em relação ao resultado que você entrega para eles. É o que te traz realização pessoal, né? Porque eu não quero para você é que você fique o dia inteiro atendendo o paciente insatisfeito com aquilo que você prometeu. Entendem isso? Então, na harmonização, você tem como sim se antecipar aos problemas. E é a análise facial. São 10 anos, 7 dedicados à docência, que nós estamos tentando trazer isso daí para cá e criamos esse método exclusivo que facilita essa observação do profissional, tá? Então, eu posso dizer para vocês que 90% dos profissionais que me pedem ajuda no dia a dia, professora, esse bioestimulador não deu certo, o que aconteceu? Parecia que eu coloquei água. Ou professor, eu coloquei 1 ml no suco, o paciente voltou e falou que não tem mais nada. O que aconteceu? O que eu observei? Ele não fez o diagnóstico diferencial. Um suco que já era uma prega, que já se estendia até aqui. Como que você vai preencher aqui? Um paciente que era pele e músculo, você fez bioestimulador achando que só o bioestimulador com ativo ia resolver. Não é assim, né? As empresas evoluem os produtos, mas nós, enquanto profissionais, precisamos evoluir a nossa interpretação para extrair desses produtos o melhor resultado para cada situação. E eu vou te falar que em cada situação, de cada parte do rosto, assim acontece com o ultrassom microfocado, por exemplo, você vai intensificar a profundidade dos disparos conforme a necessidade da região em que você está tratando aquele paciente, tá? Então é assim, gente, nós temos um arsenal à nossa disposição. Cabe a nós entendermos aonde vamos extrair o melhor resultado para cada situação para o meu paciente, tá? E sem dúvida nenhuma, pessoal, estar preparado é metade da vitória. E cada vez mais, por isso me senti chamada para fazer essa live e abordar todas essas inovações que nós tivemos durante esses últimos anos, porque isso me traz uma realização, porque é uma vida dedicada a isso. E com isso, nós fortalecemos a nossa harmonização,
que é esse o nosso grande objetivo, tá? Para diminuir as chances de erros, para trazer mais felicidade, mais realização para você profissional, que precisa de ter uma rotatividade maior no seu consultório e viver feliz com isso dali, né? Não ficar refém dos produtos, de sempre comprar uma coisa nova. Falar, poxa, mas eu só aumento meus custos, mas cadê o meu rendimento, tá? Então é isso. E é por isso o meu grande propósito dessa live de hoje, tá? Espalhar esses conhecimentos e dizer para vocês o quanto a análise influencia no seu resultado, que não é só de uma técnica excelente ou de um excelente produto, é de uma estratégia muito bem executada para cada tipo de face. Então é um planejamento para cada face. Então eu termino essa live de hoje, mas calma aí, não vai sair daí, por favor, porque ainda tem uma surpresa para vocês. Daqui a pouquinho eu preparei um recadinho, mas aguarde aí. Mas eu vou terminar com essa frase, essa aula agora, que afinal de contas, mesmo um carro de Fórmula 1 pode ficar para trás se não tiver um piloto à sua altura. E principalmente nesse ambiente de alta performance, em que, infelizmente, não podemos errar, uma excelente estratégia. Eu estou certa de que esse é o caminho, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Então aguarda mais um pouquinho aí que eu vou demonstrar ao vivo as medições numa paciente, tá? E até logo. Então é isso aí. Se pensa, o futuro e o sucesso pertencem ao profissional da harmonização que consiga fazer uma interpretação facial adequada, proporcionando um resultado natural. Todos os dias, quando eu recebo um paciente, eu escuto a mesma coisa. Doutora, pelo amor de Deus, eu não quero ficar deformada, nem com o rosto muito cheio. Eu quero ficar natural. E é por isso que ultimamente encontramos diversos conteúdos de procedimentos com milhares de comentários negativos em relação aos excessos e à falta de naturalidade. Megan Ryan, Madonna, Jennifer Aniston, entre tantas outras, são exemplos disso. Sim, seu paciente sempre terá medo logo que chega no seu consultório. Cabe a você ter e passar essa segurança para que ele saia de lá com a certeza de que fez uma excelente escolha e que o investimento valeu a pena. Depois que você consegue refinar o olhar e fazer a abordagem correta e dominar técnicas avançadas de interpretação e análise facial, você consegue realizar a elaboração completa do planejamento em até 10 minutos. Dediquei muito tempo e esforço para dominar essas técnicas e te digo com total confiança, a falta de conhecimento é que leva ao erro. O profissional que ainda não compreende a ciência por trás dos procedimentos acaba cometendo erros que podem e devem ser evitados. Esses erros acontecem tanto pelo uso exagerado de materiais quanto por uma aplicação na área errada, ou até mesmo pela inversão na ordem de execução dos procedimentos. Depois de uma revisão sistemática da literatura, aliada às pesquisas e à minha prática clínica, eu cheguei a um método que, além de ser descomplicado, se mostrou o mais eficaz. Durante a minha carreira, 90% dos profissionais que me procuram pedindo ajuda não erraram na técnica escolhida, nem no produto. Erraram no diagnóstico. Às vezes, é feita aplicação excessiva de produto, não obedecendo os parâmetros proporcionais ideais, ou a aplicação não deveria ser realizada por falta de indicação. E isso acontece quando o profissional não sabe ou simplesmente não faz a avaliação levando em conta as proporções, as curvas e a flacidez. Já foram mais de 2.000 profissionais capacitados ao longo dos 7 anos ministrando cursos e treinamentos de análise e interpretação facial. E milhares de pacientes atendidos em 10 anos de carreira. Nos últimos anos, o que não faltam são alunos satisfeitos e confiantes com os resultados entregues. Garanto a você, quem souber entregar esse tipo de resultado natural e seguro, sem artificialidade, jamais sofrerá com uma agenda vazia. Eu sei que é difícil atender paciente, administrar sua clínica, se manter atualizado nos estudos e ainda cuidar da sua vida pessoal, da sua rotina. E a minha missão, enquanto mentora,
é sempre servir como um meio de transmitir o conhecimento para o crescimento da sua carreira e te tornar cada vez melhor na harmonização. Por isso, eu criei o treinamento exclusivo Análise Facial Pro. Eu sei que você enfrenta muitos desafios em sua prática, mas tem alguns que você não precisa passar. Insegurança, medo de deformar o paciente, muitos efeitos adversos e intercorrências, muitas dúvidas sem saber o que seu paciente realmente precisa. Nesse momento, você tem 3 opções. A primeira delas é continuar passando por esses desafios diariamente. A segunda é tentar estudar incansavelmente e descobrir sozinho tudo o que eu vou te entregar da forma mais detalhada possível, o que, acredite, vai levar muito tempo para isso. E a terceira opção, para mim, a mais assertiva de todas, é aproveitar que eu já percorri todo esse caminho, pegar esse atalho e dominar a interpretação em análise facial por meio de estratégias e planejamentos avançados. Eu vou te dar um mapa detalhado de como realizar a avaliação e interpretação facial com total segurança, para a partir disso conseguir escolher as terapias ideais e saber traçar um plano personalizado e eficiente de verdade para o seu paciente em até 10 minutos. Além de segurança para conduzir o tratamento, ao participar do curso Análise Facial Pro, você terá acesso ao conhecimento aprofundado sobre a flacidez, compensações de erros ósseos, medidas e curvas faciais e as proporções ideais, para atingir o equilíbrio facial e assim conseguir identificar as necessidades de cada paciente, de acordo com as suas características faciais únicas. O objetivo do curso Análise Facial Pro é proporcionar a você a tranquilidade para elaborar tanto a forma correta de abordagem como o planejamento completo de tratamento do seu paciente, de maneira que você obtenha naturalidade. Você vai utilizar as técnicas mais avançadas de avaliação e interpretação facial que permitem proporcionar aquilo que todo paciente busca: resultados mais naturais e duradouros. A redução de custo dos materiais, um bom planejamento evita os desperdícios de material, porque usamos uma ordem inteligente e racional dos produtos. Menos riscos de intercorrências. Quando você sabe pontos e camadas exatos de aplicação dos materiais, as chances de intercorrência e dor de cabeça diminuem consideravelmente, pois você consegue se antecipar aos problemas que podem ocorrer. Diferenciação no mercado. Uma coisa é fato: profissionais que se tornam especialistas em resultados naturais se destacam com muito mais facilidade. O curso Análise Facial Pro é 100% online, ou seja, você pode fazer no seu tempo e assistir quantas vezes precisar, pelo prazo de 12 meses. Dividir ele em 9 módulos, com absolutamente todos os detalhes que você precisa para estar 100% atualizado em tudo sobre as técnicas mais avançadas de análise e interpretação facial. Ou seja, ele serve tanto para quem já está no mercado há mais tempo, como para quem ainda. O mesmo serve para você, profissional, que já está na estrada há alguns anos, mas que se sente frustrado por ainda não ter alcançado resultados de excelência. Deixa eu te falar, muita coisa evoluiu na harmonização nos últimos anos e você não pode ficar para trás. Não dá para esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Para otimizar ainda mais as entregas de ambos os profissionais, preparei um protocolo, um guia completo, descomplicado e direto ao ponto, para que você possa evitar erros. Não é o fator determinante para um bom resultado. Muito pelo contrário. Entendendo a ciência que existe por trás de uma avaliação bem executada e de um planejamento personalizado para cada paciente, você irá, inclusive, usar menos material e obter um resultado 100% melhor. Acredite, isso é possível. Tudo isso faz parte do método Ideal Face, que consiste de 5 segredos: análise global da face, visão esquelética, proporções faciais, curvas ideais e diagnóstico da flacidez. Dentro do curso, você terá o detalhamento completo desses segredos. A flacidez, um dos aspectos mais importantes na análise e interpretação facial, é tratada em um tópico à parte. Como você pode ver, a Análise Facial Pro
é um guia completo que te dá toda a habilidade necessária para a construção de um plano eficaz e personalizado para cada um dos seus pacientes. Mas atenção! Esse é um curso voltado para profissionais que não estão em busca de receitas de bolo. Destrinchei a literatura e simplifiquei a análise facial para te ajudar a pensar qual a melhor abordagem para cada caso. Você vai ficar mais preparado do que nunca e vai deslanchar na ROF. Eu quero que você tenha autonomia suficiente para resolver todos os problemas que surgem com confiança. Para potencializar o seu aprendizado e ter plena certeza de que você vai absorver todo o conteúdo e realmente ter um excelente aproveitamento, além do curso, eu vou te dar 4 super bônus. Um aplicativo complementar e exclusivo criado por mim para demonstrar de forma ilustrativa as proporções na face do seu paciente. E para que você possa consultar todo o conteúdo sempre que necessário, eu preparei uma apostila guia para servir como material de apoio aos seus estudos. Só esses 2 bônus já seriam suficientes, não é? Mas eu não me contento em oferecer pouco. Por isso, para facilitar ainda mais a sua prática clínica, criei um checklist de análise facial para você usar durante o seu atendimento. Além disso, promoverei um encontro VIP online, ao vivo, para tirar suas dúvidas e garantir que você saia do curso com tudo o que precisa para fazer uma análise facial completa, ágil e eficaz. Pensa aqui comigo, quanto vale um diferencial desses? Mais de 10 anos de pesquisas e testes até obter esses resultados satisfatórios. E sempre buscando o que há de melhor e de mais atual em fontes científicas. Além do tempo que você vai levar para percorrer esse caminho todo sozinho, não vai gastar pouco para ter metade do que eu estou te entregando no Análise Facial Pro. E eu vou encurtar esse caminho para você, te dando esse atalho, para que você se torne a maior referência de harmonização facial na sua região. Isso é o que eu quero para você. Imagina o quanto de paciente você vai atrair com essa abordagem. Mas é claro que o meu objetivo é trazer o melhor para você, de forma acessível. Então, análise facial, para você usar durante o seu atendimento. Além disso, promoverei análise facial, para você usar durante o seu atendimento. Além disso, promoverei um encontro VIP, online, ao vivo, para tirar suas dúvidas e garantir que você saia do curso com tudo o que precisa para fazer uma análise facial completa, ágil e eficaz. Pensa aqui comigo, quanto vale um diferencial desses? Mais de 10 anos de pesquisas e testes até obter esses resultados satisfatórios. E sempre buscando o que há de melhor e de mais atual em fontes científicas. Além do tempo que você vai levar para percorrer esse caminho todo sozinho, não vai gastar pouco para ter metade do que eu estou te entregando no Análise Facial Pro. E eu vou encurtar esse caminho para você, te dando esse atalho, para que você se torne a maior referência de harmonização facial na sua região. Isso é o que eu quero para você. Imagina o quanto de paciente você vai atrair com essa abordagem. Mas é claro que o meu objetivo é trazer o melhor para você, de forma acessível. Então, o investimento para o curso Análise Facial Pro é de apenas R$ 1.997. E você pode parcelar via cartão de crédito em até 12 vezes. Mas como o meu grande propósito com esse curso é espalhar essa metodologia para a maior quantidade de profissionais da harmonização, quero te oferecer algo ainda melhor. Se você garantir a sua vaga agora, você investirá apenas R$ 12 de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. Esse é o meu investimento na sua capacitação. Você vai ficar mais preparado do que nunca. A minha equipe vai enviar um link para pagamento aqui no chat e também nos grupos de WhatsApp, para você garantir a sua inscrição. Todas as informações serão enviadas nos grupos de WhatsApp e a minha equipe também está à sua disposição para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho tanta certeza que o curso de Análise Facial Pro é tudo o que você precisa, que ainda te dou 7 dias de garantia incondicional. Se por qualquer motivo você não gostar de tudo isso que eu estou trazendo,
devolvo todo o seu dinheiro. Basta enviar um e-mail para mim aqui. Eu preparei isso tudo para você. Agora está com você a decisão de mudar o seu futuro profissional. Espero muito ver o seu nome na lista de alunos. E aí, gente, para aquele paciente que te pergunta assim, mas doutora, como que você vai colocar produto no meu rosto e não vou aparecer com o rosto mais inchado ainda? Trouxe aqui essa paciente linda, olha, que é uma face o quê? Ó, braquifacial, vocês estão vendo? Tá? E eu vou fazer, se você tem dúvida, vai lá e mede. É fácil e simples. Reparem bem, você tem que sempre medir a maior altura da face, porque a largura da face vai estar relacionada a ela. Ah, doutora, mas como é que eu faço essa medição? Sempre você cria um ponto de apoio, entra com o paquímetro aberto, apoia aqui na região em que você vai preencher, que é onde? MM, não é mesmo? Na região mais larga da face, porque essa daqui é a largura que comanda todas as outras, como eu expliquei para vocês. Então aqui eu tenho uma medida. Aqui eu tenho então, ó, 13,5. Então, como que eu faço isso? Eu divido na calculadora, onde for. 13,5 divido pela maior altura da face dela. Olha como que é fácil. 18,4. Aí eu tenho o quê? Uma porcentagem. 0,73. Lógico, multiplico por 100, eu tenho 73%. O que isso está me dizendo? Olha, gente, se ela não é uma braquifacial, como ela tem uma boa largura facial, tá? Então, eu estou muito próxima nessa face da referência, que é o quê? Eu falei para vocês que a referência não é 75%. Então, nós temos nessa paciente 73%. Então, eu tenho muita margem para trabalhar com ela ou não? Não, eu tenho muito pouco. E realmente a nossa percepção visual também diz isso, tá? Uma outra medida muito simples e fácil de ser feita é o ângulo a ângulo. Onde que você vai medir isso, Tati? Ó, no ângulo ósseo. Você encosta aqui o paquímetro e vai então medir a largura inferior da face. E vai relacionar essa largura inferior com qual? Com a MM, que eu falei para vocês que a MM sempre comanda. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 12,8, que é o ângulo dela, eu vou dividir por 13,5. E aí dá quanto? 0,94 vezes 100, que é a porcentagem, né, gente? Essa parte da matemática. 94%. E como eu falei na aula, 94% eu já estou no limite para mulheres. E reparem como que ela tá bonita mesmo, ó. Tá? Então, onde que eu tenho mais margem para trabalhar com ela? Realmente eu tenho pouca margem, porque eu estou já no limite de proporções. O máximo que eu posso fazer numa paciente assim, por exemplo, que chega no meu consultório, eu vou avaliar também o perfil dela, ó, porque a queixa dela, qual que é a sua queixa mesmo? Queixo. Queixinho. Ela falou pra mim que ela não tem queixinho, tá? Aí, então, o que você pode fazer, que eu falei pra vocês? Abaixa só um pouquinho assim, olha aqui pra mim. Linha vertical verdadeira, passando pelo subnasal, paciente em posição natural da cabeça. Então, se você imaginar aqui a linha vertical verdadeira, você vai ver que o mento dela não é tão para trás assim. Olha aqui que a análise facial é importante. Ele não está tão para trás assim. O que está diminuindo a percepção de projeção do mento é isso daqui, ó. Então, lembre-se sempre, essa questão aqui das proeminências faciais da face, ou seja, uma área um pouco mais elevada, ela aumenta, ela diminui, aliás, a percepção do queixo. Então, sim, nós podemos o preencher levemente, para no máximo, como eu falei para vocês, o limite anterior do mento é a linha vertical verdadeira. E como ela já tem uma face mais quadrada, nós podemos fazer pequena introdução aqui na região do malar, tá? Sempre, pessoal, ó, em cima do osso zigomático, você pode levar em consideração essa linha como referência da borda da orelha e a comissura labial, ok? E traçar, então, ó, dá um sorriso. Essa margem anterior tem que ser aqui. Por quê, pessoal? Daqui para cá, olha aqui, ó, eu não posso invadir, porque congenitamente ela já tem uma bochechinha bem expressiva. Então, isso é o espaço funcional do sorriso, tá? Pode soltar um pouquinho. E então, você desenha aqui, ó, um malarzinho do paciente bem pequenininho aqui do lado. Por quê?
porque eu não quero fazer essa introdução da bochecha aqui. Como eu falei para vocês, o sorriso é preponderante. Então, cuidado com o espaço funcional do sorriso. E um mentinho também, bem nessa região central, passando pela linha média, também vai se beneficiar, projetando inferiormente, dando então essa triangularização na face do paciente. Mas com cuidado, porque ela já está com pouca margem para trabalhar. Então, não vamos encher demais. O ângulo não dá, estão vendo? Por quê? Porque a proporção do ângulo está 94. Então, o ideal aqui é que ela faça essa remoção dessa gordura ou a questão, de novo, gente, interdisciplinaridade. Nós estamos falando de indivíduo como um todo. Nós somos profissionais da saúde e, por isso, nós precisamos entender o indivíduo como um todo. Você tem intenção de emagrecer? Qualquer quilinho que você me perder vai me ajudar nessa borda inferior da mandíbula. Então, é um laço que a gente cria para o nosso paciente, tá? Então é isso, pessoal. Não vai ficar com o rosto inchado ou fofão. Por quê? Essa é uma paciente que tem propriedades mecânicas legais, diferente daquela que eu fiz ao vivo lá na aula com vocês, tá bom? Então, atenção, essa você pode volumizar, que ela tem nessa região, sem fazer o preparo, inclusive, tá? Mas cuidado com o espaço funcional do sorriso. Ele não é uma linha fixa, cada paciente tem o seu. E você tem que observar isso tridimensionalmente na face. Acho que deu, né? E aí, gente, alguma dúvida? Era isso que eu queria passar para vocês. Com muito carinho, preparei isso tudo durante todos esses anos e é um privilégio para mim estar aqui hoje dividindo e compartilhando isso com vocês. Tati, tem dúvida aqui. Dani está me perguntando, vai ter certificado o curso? Vai ter sim certificado, Dani, mas o melhor certificado mesmo é aquele que você vai botar lá em prática e vai fazer tudo certinho e vai ser referência na sua região, porque eu quero isso para você, tá bom? A Ana também me perguntou sobre o curso, né? O curso online, os valores. Gente, 997, é isso, gente? 997. É o meu compromisso com a sua capacitação. Meu propósito maior com isso tudo é espalhar essas informações para a maior quantidade de pacientes profissionais da harmonização, pela valorização e excelência da nossa especialidade. Eu me senti chamada para que isso acontecesse e por isso estou muito feliz e realizada com isso tudo. Quantos módulos tem o curso? Eu dividi o curso em 9 módulos, em que eu criei uma linha de raciocínio para que você tenha esse completo entendimento e vários casos clínicos que possam então te deixar ainda mais craque na análise facial e trazer esse caminho das pedras aí para vocês, tá bom? Então foi assim, na verdade, ele vai ser online, mas tem muita parte prática que eu adicionei nessa aula com os tipos de preparo que você vai fazer e como que você faz um verdadeiro lift volumétrico, tá? Então tá tudo lá para vocês. Vanessa Carvalho me pediu dê um exemplo de procedimento para fazer em faces que não cabe preenchimento. Exatamente isso que eu fiz agora com a nossa paciente Bia. Vejam bem, quando não cabe, o que acontece? Você pode também utilizar-se das tecnologias, tá? Então você tem um arsenal à disposição de vocês. E a interpretação, o legal da interpretação é que você pode utilizar ela para todas as áreas da harmonização, né? Para todos os meios que você pode utilizar. Então, numa face em que o preenchimento já está no limite, né? Você pode trabalhar mais com ultrassom microfocado, com a melhora da qualidade de pele, por exemplo, com line skin. Porque lembre-se, beleza também, se você melhora a qualidade de pele, você tem um aspecto global de melhora da face. O paciente se sente melhor e às vezes ele desfoca daquela marionete ou daquele jaws que ele está sentindo, tá? Então não é porque não dá para você fazer que você não vai fazer nada. Você tem sim um arsenal ali disponível para isso. Lasers, line skin, você pode fazer um preparo sem volumizar, né? Eu não falei isso? Então existem diversos tipos de preparo,
tá? E aí você sabe conduzir o bioestimulador. O bioestimulador, ele não é o vilão, ele não vai gerar volume se você fizer um preparo certo para aquele paciente, tá? Então, às vezes você vai fazer essa interdisciplinaridade, você vai encaminhar para fazer uma cirurgia, mas antes você prepara. Essa que é a metamorfose. Você prepara, melhora a qualidade da pele, que isso nós conseguimos fazer com a harmonização, depois faz uma cirurgia, por exemplo. Entendeu? Ficou claro? Mais o que, gente? Aonde eu encontro, a Marcela está perguntando, aonde eu encontro esse super paquímetro? Gostei. Ó, liberamos 30% de desconto para quem entrar hoje, para comprar o paquímetro. Opa, 30% de desconto no paquímetro. Gente, o paquímetro, ele foi feito porque ele tem essas hastes maiores, porque o de ortodontia que a gente tinha na época não alcançava essas áreas. Então, uma ferramenta manual que te ajuda muito. O paciente entende que você tem critério, sabe? E te ajuda real mesmo, porque você está ali do lado, você anota o MM, você anota o ângulo a ângulo, você anota o CQ2 e com muita facilidade você pode fazer isso. Então, quem comanda todas as ferramentas é o piloto, nós, tá? E ela perguntou o que mesmo? Eu respondi a pergunta? Onde encontro o paquímetro? É só você entrar no meu link da bio, que tem lá também. E também aonde? Compra o curso que a gente vai colocar o link do desconto dentro da... É verdade. Você comprando o curso, você vai ter também o link lá dentro de você ter e comprar o paquímetro também, que vai te ajudar muito. E também com 30% de desconto, aproveita. Só para quem, no caso, efetuar a compra do curso online, tá bom? Próxima. Tem mais? Tem mais. Opa, eu tô gostando disso, hein? Parabéns pela aula. Opa, obrigado, gente. Muito carinho preparei para vocês. Qual plataforma e tempo de acesso? Vou pedir aos universitários para ajudar ainda. Na Hotmart. Hotmart, gente, 12 meses de acesso para vocês. Feito com muito carinho e eu vou entregar o ouro todinho para vocês nesse curso. Já entreguei nessa aula de hoje, né? Quiçá nesse curso online, tá bom? Com todo o meu carinho e todo o amor para vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje, sou uma privilegiada de estar aqui dentro desse instituto, porque foi aqui que eu aprendi tudo isso, né, com a minha bagagem de ortodontia e na minha prática diária com os meus pacientes na minha cidade. Então, eu pude conduzir isso de uma maneira muito, muito legal e eu sou muito grata a Deus por isso tudo. Vamos lá. Esse curso serve para quem ainda vai entrar na harmonização. Estou me formando, mas sei que a harmonização é... Claro, nem vou acabar de... Olha, gente, esse curso, para você que está começando, você vai começar com o pé direito. Eu costumo dizer assim, eu queria muito ter ouvido isso quando eu comecei há 10 anos atrás. Então, agarra essa dica, porque assim você vai poder, mesmo que você não saiba ainda exatamente, ou você vai fazer mais preenchimento, ou fios, ou mais tecnologia, não interessa, pires e tal. Ele se encaixa em todos os aspectos, porque você cria essa linha de raciocínio para você ter total segurança para tratar todos os tipos de face. Desde as faces mais magras, Ozempic, Face, por exemplo, as faces mais pesadas. Você tem alternativa. Quem é que vai comandar isso tudo é você. Então, para você iniciante, saiba como nós que já estamos ali, ó, na estrada há mais tempo, já fizemos, já acertamos e já tropeçamos e graças a Deus acertamos mais e trouxemos esse caminho das pedras para vocês. Então, por isso, agarra essa dica que vale ouro mesmo para vocês. Vamos lá. Roda. Lá embaixo. E quanto a maxila e a mandíbula... Não. Qual que é mesmo? Quanto a maxila? Peraí, Tati. Esse valor pode ser dividido? Ah, tá. Esse valor pode ser dividido em até 12 vezes. No cartão de crédito. No cartão de crédito. Isso aí. Quando fizermos o curso, teremos acesso a esse paquímetro? Então, esse paquímetro lá dentro, se você comprar o curso hoje, lá dentro ele está com 30% de desconto, tá? E aí você vai ter como ter esse paquímetro aí para você usar no seu dia a dia de maneira prática e eficiente. E é incrível, não dá nem a gente que faz há muito tempo deixa de medir as faces. Não é uma questão de você estar começando ou não.
tá? É realmente uma ferramenta porque a proporção é a premissa básica para que exista beleza. Então, ele é um dos aspectos do segredo facial e por isso faz todo sentido, tá? Raquel, pergunta link da para... Raquel aí. Isso. A Raquel me pergunta assim, o link para comprar vai estar no grupo do WhatsApp? Tá aqui na live e a gente vai mandar no grupo do WhatsApp também. Ó, gente, vocês sabem que vai ter um grupo de WhatsApp, um grupo seleto aí de WhatsApp. Então, vocês vão entrar no grupo de WhatsApp, que lá vai ter o link do curso. Isso, mas aqui também não. Mas aqui também vai ter o link do curso também para você fazer. Agora, a decisão é sua. Agarra essa dica e faça esse curso e desfrute isso e divirta-se com essa análise facial, porque essa é a nossa paixão, é o que faz o nosso coração bater mesmo. Tá bom? Vamos, Tati, a última. Mais uma? Bora lá. Mari, ainda não fiz a pós em injetáveis. Posso fazer o curso? Claro, se você está iniciando, por onde que a gente começa? É sempre pelo planejamento. Você vai abrir a sua mente e aí sim, todos os cursos técnicos que você fizer, você já vai ter a sua linha de raciocínio e aí você vai deslanchar. Então, são os 3Ds. Quando você domina a interpretação facial, você desperta para as possíveis estratégias que você pode utilizar, você consegue enxergar aquilo que os outros não enxergam, e aí você deslancha na ROF. Você quer isso? Então tá aí para vocês. Com muito orgulho, esse curso de análise facial Pro. Beleza. Agora vamos fazer o sorteio. Fala do sorteio do livro. Gente, tem mais surpresa! Uau, gostei dessa, viu? Eu pedi para isso. Eu quero sortear o livro Ideal Face, que escrevi junto com a professora Tereza Scardo, que foi um marco dentro da harmonização, que, a bem da verdade, nós nos sentimos assim, não tinha como segurar todas essas informações, que nós demoramos muito e foi muito custoso para chegar nessas conclusões, porque, como eu disse para vocês, não tinha isso escrito em lugar nenhum. Então, sempre incentivada pela professora Tereza Scardo, nós lutamos para que isso acontecesse e concretizar o nosso livro, que representa esse marco. Eu digo, como o professor Capelosa disse, ele é oportuno para essa harmonização e muito bem adequado para as nossas técnicas. Um livro, um guia prático para você. Então, vamos sortear esse livro. Quem vai ser o sortudo? Como é que vai ser? Tem que comentar eu quero. Ah, tá. Então, para você ganhar o livro agora, digite quero aqui embaixo, que aí você vai estar concorrendo a esse livro Ideal Face, que é um guia prático, tá? Com várias dicas clínicas que nós, então, passamos para vocês como sendo um marco dessa harmonização e dessa metamorfose estética. Como eu falei, a flacidez mudou tudo nesse cenário. E mudou para muito melhor. Eu estou muito feliz com isso. Obrigado, gente. Muito obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Vai ensinar em qual camada a aplicação deve ser feita? Temos também. Temos também porque o lift volumétrico, ele é profundo. Ah, tá. Vai ensinar qual a camada que vai ser feita? Sim, porque durante esses anos nós observamos que a melhor camada para fazer o lift volumétrico é a profunda, né? Lembra que eu falei da resistência bilateral, do anteparo, que eu falei das propriedades mecânicas? Então, assim, a física explica isso muito bem, mas nós, de uma maneira mais simplificada, é lógico, para facilitar a vida de vocês, descomplicamos isso e tá lá para vocês aproveitarem essa chance, essa oportunidade de se aprofundarem. Eu sei que o dia a dia de vocês é muito corrido, para mim também é, né? Mas nós levamos esse tempo todo, 7 anos, construindo essa linha de raciocínio, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para a sua carreira, para que você deslanche e seja verdadeiramente uma referência na sua região, porque esse é o meu maior desejo. Ó, Elisa Andrade ganhou, a gente gravou aqui, vamos botar lá nos stories. É para eu falar isso? Isso. Já tem uma vencedora aqui, pessoal. Elisa Andrade ganhou o livro Ideal Face. Parabéns, Elisa. Você está ganhando agora um presente que na verdade, conta a nossa história que dá análise facial dentro da harmonização. Estou muito feliz. A Elisa está aí?
Comente aí, Elisa, de onde você é? Gente. Vamos ver se ela tá por aí. Eu quero ver a participação desses 4 cantos do Brasil e, quiçá, do mundo para participar desse curso online. Porque aí eu vou conseguir estar mais junto de vocês, né? Vamos ter um encontro online exclusivo de alunos VIP, em que nós vamos ter esse contato e esse elo mais próximo entre nós, entre mim e vocês, para criar e tirar dúvidas. Então, eu acho isso muito enriquecedor para fortalecer a nossa harmonização e nos mantermos sempre no nível de excelência, né? Então, esse é o meu grande objetivo, o meu propósito maior com essa live, espalhar essas informações. Pede para a Elisa entrar em contato com a nossa equipe, para a gente pegar as informações dela e enviar o livro. Elisa, você ganhou o livro Elisa Andrade. Entre em contato com a nossa equipe que nós vamos enviar para você. Pode chamar lá no Instagram. Pode chamar também no meu Instagram. Quem ainda não me segue lá. Me acompanha todo dia, que eu adoro responder vocês no Instagram também. À medida do possível eu vou respondendo. Eu gosto desse vínculo porque isso enobrece muito a nossa área. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. A minha intenção maior, como eu falei, é avançar e avançar cada vez mais na evolução da análise facial e também te fazer mais seguro para atuar e saber tratar e planejar todos os tipos de face, desde a magra para a cheia, e você conseguir se desenrolar com autonomia na sua região. Então, espero que verdadeiramente esses princípios façam diferença e tenham essa mudança de comportamento dentro de tudo aquilo que você já tem. Né? Não ficar refém de nada e conseguir verdadeiramente fazer um trabalho e continuar, gente, fazendo aquilo que mais amam, felizes e realizados. Um beijo e muito boa noite. Obrigada.